Saudações, que felicidade ter você aqui conosco para discutirmos uma temática de fundamental importância para a sociedade. Hoje nós teremos um programa Saudações, edição especial. A bancada está diferente, estou aqui com o Dr. João Milson Alves e também com o meu querido mestre, grande jurista, Dr. Moreira Serra. Estaremos a discutir uma temática que a você interessa, principalmente a você, advogado. Nosso tema de hoje será Advocacia em Crise e seus desafios em tempo de pandemia. Mas para você, cidadão, também interessa porque o funcionamento perfeito e ideal da justiça e da advocacia a você beneficiará. É rapidinho, logo após a vinheta. Saudações! Estamos aqui, em definitivo, para discutirmos, dialogarmos sobre essa temática fundamental, advocacia em crise e seus desafios em tempo de pandemia. Comigo, na bancada, Dr. Geomilson Alves. Dr. Geomilson. Bom dia, valoroso colega Ted Antos. Minha saudação também ao colega Moreira Serra, que está aqui na bancada. E minha saudação mais do que especial a todos os advogados e a todas as advogadas do Maranhão e do Brasil também. Quero saudar também de forma muito especial os telespectadores da Band e agradecer mais uma vez pelo convite. Doutor Moreira Serra, que satisfação tê-lo aqui. Muito grande também, Ted, muito grande aqui com o público da Band, com todos vocês. E faço endosso as homenagens e recomendações do Dr. Geomilson. Estamos aqui para essa conversa franca, aberta, com todos os advogados e advogadas maranhenses. Pois vamos lá. Começamos neste momento o nosso debate. E para iniciar, eu irei fazer uma sutil paráfrase. E essa ideia, essa paráfrase, tem dois fundamentos. O fundamento primeiro é que ele dará a pedra de toque, a pedra de interpretação para o nosso diálogo de hoje. E também será uma paráfrase porque estarei a fazer uma análise, na verdade, uma transcrição, com algumas pequenas alterações, de uma frase, de um artigo bem famoso publicado pelo nosso querido advogado e hoje presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Paulo Velter. Os advogados, aspas, os advogados não são um estorvo para o trabalho do Poder Judiciário e da administração pública. É desse jeito, com essa pegada, doutor Moreira Serra, que começaremos o nosso debate, o nosso diálogo, para falar de advocacia, para falar da crise da advocacia e para falar, claro, dos poderes constituídos. Doutor Moreira Serra, já começo lhe entregando a bola para você nos falar um pouco sobre a nossa preliminar história. Falemos um pouco sobre a advocacia na sua história. Olha, é importante a gente entender que essa não é a primeira crise da advocacia. Sempre na evolução da humanidade, a advocacia teve junto. A nossa profissão data mais ou menos dos primeiros registros de 3.000 anos, Geomilson, Ted. E ela sempre caminhou junto com o cidadão. Não é nada demais falar dos advogados antigos, dos grandes advogados, dentre eles Sêneca, dos jurisconsultos, do passado, né, o Piano, Júlio César e tudo vai por aí, Marco Aurélio, Marco Túlio Cícero e todos aqueles que você sempre cita nas nossas conversas. No Maranhão, a gente tem um grande nome, vou simplificar nesse nome, que é o nosso grande historiador do Tribunal de Justiça, advogado, ex-presidente, jornalista, Milson Coutinho. Então, toda aquela história, tudo isso dos últimos 3 anos, os papiros, os editos, os proclamos, o livro A Revolução Tecnológica com a Imprensa, no pós-Idade Média, não é isso? A Revolução Industrial, a distância, logo depois PJE, tudo, nós sempre vivemos essa crise e sempre vencemos essa crise. Mas hoje, obviamente, é uma crise mais difícil porque veio a pandemia. É o que eu posso dizer, vamos enfrentar. Vamos alcançar a solução, mas no momento o passado nos ensina que esse será um momento muito difícil. Pronto.
Então, o doutor Moreira está nos trazendo que, de fato, nós temos já na história da advocacia, na história das demandas judiciais, sempre há, e assim como a humanidade, altos e baixos e momentos de crise. E a gente precisa, claro, não desacreditar, repensar, discutir e evoluir. Eu queria, então, passar a palavra ao doutor Joilmilson Alves para ele fazer a conclusão ainda nesse contexto histórico da advocacia. Fique à vontade. Eu só gostaria também, doutor Moreira, até de telespectador, de acrescentar também o nome também de mais recente agora, foi meu professor, vindo do Ministério Público, se aposentou, doutor Serra de Aquino, grande tribuno, grande advogado criminalista. Ele atuava de forma muito técnica, estava na época entre os 10 melhores advogados, na lista dos 10 melhores advogados do Maranhão. Citar também o doutor James Ribeiro Calado, grande advogado, fui estagiário dele e assisti muito júri dele, Moreira e Tete. Só fazendo um aditamento aí, Doroteu Soares Ribeiro, nós temos muitos nomes, José Maria Cabral Marques, nome não nos falta, uma história e bom trabalho. Doutor Moreira, inclusive o nosso presidente teve uma história brilhante na advocacia, o presidente Paulo Velter, recém-eleito, vai minha saudação, meus parabéns ao desembargador Paulo Velter, foi uma advocacia de muito brilho, né? De muito brilho e muito intensa também. Verdade. É tão importante, e aí eu faço essa observação, o chamado do doutor Joilmilson com relação ao desembargador Paulo Velter, então advogado Paulo Velter, que nós trouxemos então a debater um texto do desembargador chamado, vamos ver o nome do texto aqui, A Construção de um Poder Judiciário Mais Eficaz, um texto publicado em vários portais e jornais escritos também, e a gente fez então um diálogo sobre ele e já a pouco nós adentraremos a discutir essa questão, porque muito contribui aquele que tem uma visão da advocacia e também do Poder Judiciário e estará ditando os passos dos próximos 2 anos do Poder Judiciário no Maranhão. Então é necessário que a advocacia como um todo, doutor Moreira Serra, a advocacia como um todo, e a gente sabe, tem certeza que a Ordem dos Advogados do Brasil estará integrada nesta lógica, nessa sistemática, com o intuito de fazer com que tenhamos de fato e superamos, e que a gente possa superar os desafios da crise da advocacia, com a participação de todos, do Poder Judiciário, da advocacia forte, consolidada, com essa nova ordem, e além disso, todos os demais órgãos, Ministério Público, Defensoria Pública e Administração Pública como um todo, porque nós, advogados, a gente discute e demanda o tempo todo também nos órgãos da administração pública, não só nessa estrutura de poder judiciário e etc. Vamos lá. Eu gostaria, então, de adentrar a um debate sobre PJE. Vamos falar um pouco sobre a evolução histórica, essa parte mais tecnológica. Eu queria lhe passar primeiramente a palavra, doutor Joilmilson Alves. Sempre defendi a tecnologia, o processo judicial eletrônico, mas como tudo na vida, tem que haver reflexão, tem que haver ponderação, tem que haver crítica, porque essa implementação assodada desses meios eletrônicos pode causar prejuízo para a sociedade, pode causar prejuízo para a advocacia. Nós temos um caso clássico com a evolução da tecnologia que atenta muito contra as prerrogativas da advocacia, que é o fato de desligar o telefone, de desligar o microfone do advogado, de retirar o advogado do ambiente virtual. Esse é um problema sério que, como o advogado não participou desse processo, dessa implementação, dessas audiências virtuais, foi tudo feito de forma muito assodada, muito rápida. Então, hoje, uma situação dessa, a gente praticamente é excluído do Poder Judiciário, retirado do ambiente virtual e não tem um algoritmo em nosso favor para garantir que a gente permaneça falando com o microfone ligado, que a gente permaneça no ambiente virtual. Caso eu acompanhei a implementação do processo judicial eletrônico, repito, somos extremamente favoráveis, mas o debate tem que ser feito, o Conselho Federal tem que ser ouvido, a advocacia tem que ser ouvida. Processo judicial eletrônico, muitas ferramentas eletrônicas que são feitas por técnico, naturalmente, mas tem que escutar a advocacia, a experiência, o dia a dia da advocacia, para contribuir com o aperfeiçoamento, com a melhor instalação desse sistema eletrônico. Na implementação, a gente via erros grosseiros na implementação, que não tinham os termos técnicos, não tinha as terminologias.
não trazia opções, a questão de juntar documentos, documentos físicos, o processo judicial eletrônico não permitia isso. Depois foi a construção do dia a dia, mas essa construção do dia a dia termina causando um prejuízo. É importante o diálogo institucional para evitar esse tipo de dano à sociedade e à advocacia. Perfeito. Doutor Jomilson, que observação interessante, importante a falar sobre essa formação do processo eletrônico, do PJE, e essa demanda da restrição à palavra, ela é muito grave, né? Ela é muito grave e ela prejudica muito. E aí, como você levantou, tudo bem, hoje em dia já houve um melhor aperfeiçoamento, mas durante esse percurso nós tivemos um problema muito grave a ser corrigido. Quer dizer, e as consequências desses problemas não foram corrigidos, porque dentro dos autos, dentro dos processos, houve de fato um prejuízo à defesa da parte. E aí, como rever tudo isso? Eu acho que o que a gente precisa, então, neste momento, já que superamos pelo menos essa primeira fase, estamos em pandemia ainda, mas a gente já começou a se adaptar a esse processo eletrônico, é importante que o Poder Judiciário, nesse caso, ouça a advocacia. Então, é necessário que a gente discuta melhor essa matéria, claro, com a participação, com a gestão, com a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil no Maranhão, mas que a Ordem também ouça todos nós, para que a gente possa dali abstrair uma ideia mais concisa, mais coesa, para que a gente possa então chamar o ex-advogado e futuro advogado, porque quando se aposentar voltará aos quadros da advocacia, desembargador Paulo Welter, para que ele possa então ouvir. Mas claro, é necessário que só chegue a ele essa discussão depois que nós, advogados e Ordem dos Advogados do Brasil, conjuntamente no Estado do Maranhão, consiga concluir um trabalho, uma ideia, uma proposta, para que aí sim a gente entregue e discuta então, e chame de repente, e o convite já está feito, Vossa Excelência, desembargador Paulo Welter, para você vir aqui conosco. A gente faz questão da sua presença aqui no programa Saudações, para a gente discutir este tema e tantos outros, que é tão caro e tão importante para a advocacia e para a população do Estado do Maranhão. Doutor Moreira Serra, gostaríamos de lhe ouvir a respeito do PJE e da evolução tecnológica da advocacia. Olha, eu me pauto mais uma vez sobre o que disse quando tomou posse na presidência, quando foi eleito. O discurso é o de posse, na presidência do Fórum de Corregedores de Justiça, Corregedores Gerais de Justiça do Brasil, o desembargador Paulo Welter. Diz ele, abre aspas, precisamos viver, eu estou dizendo o que ele disse antes, uma atmosfera de paz, segurança e justiça depende de instituições fortalecidas, respeitadas, que gozem da confiança pública para assegurar esses valores. E por que eu estou dizendo isso? Porque o advogado é o grande protagonista, ele diz lá na frente isso, mas o advogado precisa entender que precisa discutir o fazer justiça, o planejar justiça. Ele é parte indispensável, é um profissional indispensável à administração da justiça. Não é a decisão, a jurisdição, mas a discussão como ela se faz. E isso é fundamental. E por que eu digo? Vocês dois tocaram num ponto muito sensível, que é o PJE. O PJE é uma coisa muito recente. A máquina, digamos assim, a locomotiva a vapor já tem 200 anos para lá. Então, o PJE é uma coisa muito recente e a gente precisa entender que é o grande papel dos advogados é compreender esta situação. Porque a crise de hoje, que é uma crise econômica, uma crise financeira, uma crise de conhecimento, é uma crise de aplicação da técnica, que assoberba o judiciário, muitas das vezes com ações com petições muito difíceis de serem compreendidas, porque hoje está vendo algo novo que você colocou aí. Os juízes estão agora reclassificando as ações, por conta da forma de classificação do PJE não ter sido algo preparado pelos advogados. Então, muitas das vezes, você entra com um pedido que não está contemplado aquele modelo de petição, aquela nomenclatura, petição os tipos das ações. Então, isso é fundamental. Eu acho que, nesse momento, o advogado precisa entender que vai ser muito difícil ele sair dessa situação sem conversar com o judiciário, sem trabalhar com o judiciário. E esse é um momento de muita expectativa. É a primeira vez
que o tripé do 5º Constitucional, o tripé inteiro da mesa diretora do tribunal, assume, do Poder Judiciário. O presidente é do 5º, vindo pela advocacia, o vice, o presidente Ricardo do Ailib, é oriundo da advocacia, e o corregedor, o Frois, é oriundo do 5º pelo Ministério Público. Então, eu acho que nós precisamos trabalhar isso. Você fez bem em convidá-lo para estar aqui, fazer uma visita e pegar a advocacia, fazer uma audiência pública e discutir uma pauta de adaptações, de reformulações nessa estrutura do judiciário. Porque agora, Jamilson, você gosta muito, nós estamos indo para o metaverso. E como será essa advocacia do futuro com metaverso numa advocacia que não tem internet? A internet fornecida pelas operadoras de telecomunicações, de telefonia, não funcionam. Não tem qualidade. Não tem qualidade, são caras. São caríssimas. E a OAB não vai poder colocar custear tudo isso, colocar escritórios virtuais, físicos, em tudo e fazer. E é um custo muito alto. Muito alto. Não tem como. É o advogado que tem que buscar isso. Eu faço a observação e agora eu queria então trazer mais uma vez a nossa frase, e eu vou repetir, para que fique bem claro. A nossa paráfrase que movimenta tanto o nosso processo quanto o nosso diálogo, que é do desembargador Paulo Welter, no sentido de que os advogados não são um estorvo para o trabalho do Poder Judiciário e da administração pública. Com isso, doutor Gilmilson, eu consigo trazer à baila a discussão que você trouxe ainda agora, no sentido de que o advogado na tribuna virtual, quando estar a discutir, por algum motivo, o magistrado ou aquele gestor, né, do ambiente virtual, sim, vai lá e caça a palavra, exclui a presença do magistrado. Quer dizer, quando acontece esse tipo de postura, a gente tem, de fato, um sentimento de que o advogado é o estorvo, né? Então, a ideia do eminente desembargador, então presidente do Tribunal de Justiça, advogado, é no sentido de que o advogado não é um estorvo. Então, a gente precisa, claro, lógico que há de haver uma campanha de conscientização e diálogo dentro da OAB do Maranhão, para que todos os advogados consigam entender que o Poder Judiciário também deve ser nosso parceiro. Então, há de se tratar com respeito. Por outro lado, a gente não pode permitir atitudes dessa natureza, né? No sentido de que, de repente, caça-se a palavra do magistrado, do advogado, aquele que fará a defesa. E também trago a discussão sobre essa colocação do estorvo, no final, a frase do nosso querido patrono, mestre, doutor Moreira Serra, no sentido de que os advogados, de fato, precisam estar próximos do judiciário e o judiciário precisa também entender, com as palavras, mais uma vez, do eminente desembargador, sim, no seu texto na corregedoria, precisam entender que nós somos parceiros e não estorvos, né? Se nós somos parceiros e não estorvos, há de haver um respeito considerado. E algumas vezes, doutor Moreira Serra, aquele como gestor, o juiz do processo, o juiz do ambiente virtual, ele precisa ter a maior ponderação, ele que precisa ter a maior parcimônia. Ele é o gestor, é como se fosse o pai da questão, né? É o juiz, exatamente a expressão. Então, ele precisa ter um equilíbrio emocional às alturas, para que ele entenda que em alguns momentos hão de haver equívocos por parte não só dos advogados, mas também, às vezes, do Ministério Público, defensores de justiça, as partes. Quer dizer, então, eu acho que a gente precisa pensar no sentido, doutor Moreira, e aí já advogo a essa matéria no sentido de que o único que não pode perder a cabeça é o magistrado. É verdade. Porque ele é o juiz da questão, né? Ele é que tem que ter toda aquela hombridade. Vamos nos lembrar do nosso querido e patrono Salomão, né? A gente precisa, voltando à Bíblia, né? O doutor Moreira citou grandes nomes importantes para nós que temos a formação. Não é verdade? Então, assim, tamanha sabedoria daquele homem, tamanha ponderação que tinha. Então, a gente precisa entender que os juízes precisam, diariamente, se aproximarem cada vez mais de Salomão e nós, advogados, com respeito de Jesus Cristo, no sentido da palavra, do respeito, da ponderação. Então, é necessário que haja uma harmonização nesse sentido. Doutor Moreira Serra, vamos discutir mais profundamente a questão da construção
de um judiciário mais eficaz, em especial do texto do desembargador Paulo Welter, do então advogado Paulo Welter, eu quero trazer logo de plano um primeiro item que tem a ver com a paz, justiça e instituições eficazes. Essa discussão ele trouxe por conta do objetivo 16 das Nações Unidas, no sentido que é necessário promover sociedades inclusivas e, além disso, promover o acesso à justiça. E para que haja acesso à justiça, ele nos trouxe necessário que haja justiça e instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa temática. Eu coloco aqui para todos nós e para os telespectadores, e aí a gente vai se cruzando e interrompendo. O Poder Judiciário é a instituição central pela qual o Estado oferta, ou seja, disponibiliza e faz publicidade disso. Oferta, oferta a jurisdição, recebe as demandas para atender o jurisdicionado e entrega a decisão para pacificar a sociedade. É a instituição central. É uma ideia ao mesmo tempo que é um ambiente físico e virtual para onde se canalizam todas as pretensões do cidadão. O próprio desembargador diz no texto dele, isso é importante, que o advogado representa um cidadão em busca de jurisdição, para onde a sociedade corre para ser socorrida e se trazer paz social para todo mundo. Então nós precisamos entender isso, e sobretudo o juiz, que no processo é o representante estatal. Perfeito. Ele é o Estado. O Ministério Público é o Estado que ou é parecerista ou ele é o órgão que fiscaliza a lei, mas acusa, sobretudo, e investiga. E o advogado, quem é? Seja ele defensor, seja ele advogado público, procurador, ele é o representante das partes. Não que o Ministério Público não seja, em alguns casos, como no caso de menor, de incapaz Sim. e outras coisas, mas ele é o principal, digamos assim, instrumento, elemento, que muitas das vezes é instrumento, é através dele que se vai à justiça. Então nós precisamos entender isso, passa pela, mas sobretudo, por isso que disse você, disse Geomilson, pela tranquilidade, tem que estar preparado o juiz, a juíza. Ele é, na realidade, o grande elemento dentro do processo que precisa ter paz, ter conhecimento, ter técnica para aplicar o processo, não só o direito, mas o direito processual, para que se estabeleça uma relação aonde se chegue a, digamos assim, a decisão justa e correta. Mas o advogado precisa disso. Então ele diz numa frase, o desembargador, o seguinte, que é o judiciário a instituição central nessa realização do processo. E quanto a isso não pode haver dúvida, mas que isso parta de lá também. Perfeito. Como tem que sair da advocacia, você enxergar no juiz um parceiro. Quantos de nossos colegas hoje são juízes concursados ou não, que vão voltar para a advocacia? Vão voltar, todos irão. Todos foram e voltarão, né? E voltarão. Então, veja bem, nós precisamos ter isso em mente. Sim, João. Doutor Moreira, e a construção de um judiciário mais eficaz, ela passa necessariamente pela institucionalização do diálogo. Sim, bem lembrado. O presidente Paulo Welter, o diálogo com ele é institucional, é franco, é aberto, ele é acessível. E nesse ambiente virtual, é importante que o magistrado ele tenha noção que ele tem a chave do Poder Judiciário físico, porque Sim. quando ele retira o advogado do ambiente virtual, quando ele desliga o microfone do advogado, quando ele exclui o advogado da participação, da sessão, da audiência, ali é como se ele estivesse literalmente fechando o poder judiciário, e nós sabemos que o acesso ao Poder Judiciário também passa pela participação do advogado com a parte. E da unidade da base. É porque ele não está tirando, não é o advogado, ele está tirando ali ao cidadão. É o jurisdicionado, Sim. quando ele desliga o microfone, quando ele exclui do ambiente virtual. E é extremamente importante também que, na medida que foi implementando novas ferramentas eletrônicas, novas ferramentas digitais,
ouvir a advocacia, porque a nossa indispensabilidade, segundo o texto constitucional, ela também passa por esse debate de fazer gestão do Poder Judiciário, do passo a passo, das medidas que são implementadas, que terminam atingindo, porque é um tripé, é a advocacia, é o Ministério Público e magistratura. Eu quero, só para devolver para o TED, para que ele complemente, que o que está ocorrendo aqui agora, nesse exato momento, isso eu digo aos colegas advogados, é quem está nos assistindo, isso aqui é a nossa tribuna. Sim. Você está permitindo que os advogados se dirijam ao judiciário, a toda a sociedade e aos seus colegas, nós três agora, dessa tribuna virtual, tecnologicamente extremamente avançada, com uma nova filosofia de trazer para cá as grandes pautas jurídicas para se debater aqui no Maranhão e como está no mundo, fora, né? Tá no mundo hoje. Está no YouTube. Está no YouTube. Né? A gente precisa fazer isso. O computador, a tela, o microfone e a câmera. O celular. O celular é hoje a nossa tribuna. Perfeito. É a nossa tribuna, aquela tribuna física que tinha no tribunal, aquela mesa que estava do lado do oponente, tinha o juiz, o membro do Ministério Público, o secretário. Não pode, eu tenho certeza que isso será discutido agora ao longo do tempo, não pode ser o advogado tolhido da palavra. Sempre disse isso o desembargador Marcelo Carvalho. Um dia eu fui fazer uma sustentação oral no agravo interno, antes daquele famoso habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o primeiro a ser concedido em agravo interno, e ele disse assim: doutor Moreira Serra, eu vou deixar o senhor falar, porque este local é a tribuna do cidadão, é a tribuna do advogado, e ele tem que falar sempre que quiser. E ele deixou eu fazer a sustentação num agravo interno, porque nós temos que falar sempre, porque é o único momento em que o cidadão se expressa diante daquele que vai julgar se ele tem ou não aquele direito. Queridos senhores telespectadores, abre-se agora um novo cenário. Faremos programas desse estilo, com essa proposta. Mensalmente traremos à bancada membros a discutirem. O convite está feito. Desembargador Paulo Welter, o senhor está convidado a participar do nosso programa, a discutirmos pautas do Poder Judiciário e da Advocacia. Nosso querido presidente Caio Saraiva, da OAB, também já veio ao nosso programa Saudações, está convidado a retornar para discutirmos novamente pautas que interessam à advocacia. Também estão convidados o Ministério Público, a Defensoria Pública, todos os órgãos de poder. Então, a gente está aberto a todas essas discussões, não só no programa Saudações, mas em especial no programa Saudações, mas também em toda a rede de televisão Bandeirantes. Hoje, o nosso programa é absolutamente especial e você que quiser continuar escutando, assistindo conosco, debatendo conosco, porque ainda iremos discutir por pelo menos meia hora aqui este tema da advocacia, este tema tão caro à sociedade. Eu chamo você corre lá no YouTube, na plataforma Saudações com o Ted Anderson, procura lá, programa Saudações com o Ted Anderson, que você assistirá mais meia hora de programa discutindo essa temática e está aberto então a TV para você, para que você entenda. Eu queria então me despedir agradecendo, mas é uma despedida provisória. Na verdade, só para aqueles que estão aqui na televisão, rapidinho você já pega o celular. Rapidinho, pega o celular, pega o computador, entra no YouTube do programa Saudações e continue, porque o debate não acabou. Mas eu queria, então, rapidinho, agradecer ao doutor Moreira, obrigado, agradecer ao doutor Jomilson, agradecer a todos vocês, agradecer em especial a você, telespectador, que sempre está conosco aqui. Eu não dou por encerrado, mas dou por justo esse programa, absolutamente bem analisado, bem pensado, e conto com você para continuar esse debate agora na plataforma do YouTube. E aqueles que estão conosco na televisão e não poderão por algum motivo, assistam depois, mas já deixo aquele beijo agradável e a continuidade do nosso trabalho. Doutor Moreira Serra, aqui só as imagens e a gente já continua no YouTube. Obrigado, um abraço. Fecha a câmera aí pra gente aí, abre toda aí, tamo ali, ó. Vamos obrigado, continuar, um abraço. Vamos continuar.
Saudações! Estamos de volta, continuando o nosso debate, agora em especial para o YouTube. E aquele que acompanhou, se você não acompanhou, você consegue acompanhar toda a entrevista no YouTube. E também, aquele que está vindo da televisão, seja bem-vindo. Então, estamos aqui a discutir a pauta da advocacia em crise e seus desafios em tempos de pandemia. Comigo, na bancada, os debatedores, doutor Joumilson Alves e o nosso patrono, nosso mestre, doutor Moreira Serra. Estávamos a continuar, e o faremos, doutor Moreira, a continuidade do nosso raciocínio, discutindo, então, a pauta da eficiência e da eficácia do Poder Judiciário, para que a gente possa, então, alongar o nosso diálogo e falar diretamente ainda da crise da advocacia, doutor Joumilson. Ainda temos que falar, e a afetação da advocacia pelo Covid. A gente sabe que a pandemia, ela não só afetou e tem afetado os advogados. A gente percebe que nós estamos vivendo uma época difícil para toda a sociedade. E não é diferente para a advocacia. Mas a gente precisa deste fortalecimento, deste diálogo, para a gente conseguir superar. Esse programa é um programa para toda a sociedade, mas ele é um programa especial para você, advogado. E, digo mais, as portas da TV Bandeirante, do programa Saudações, está e estará sempre abertas para você. É só entrar em contato comigo no Instagram do programa Saudações, manda um Instagram, manda um direct, que a gente já abre um diálogo e, de repente, marca uma tribuna para discutirmos a temática. Perfeito. Doutor Joumilson, doutor Moreira entrega a palavra ainda há pouco. Doutor Joumilson, vou lhe dar aí uma palavra aberta para a gente concluir a parte da eficácia do judiciário, para que a gente possa, da eficácia das instituições como um todo. Vamos falar um pouco agora, doutor Joumilson, nas pautas, doutor Moreira, não só do judiciário, mas vamos ampliar um pouco na administração pública, porque o advogado também litiga na administração pública como um todo. E a gente, vamos lembrar de prerrogativas, e eu fui o autor do nosso manual de prerrogativas, há um tempo atrás, há uns anos atrás, na verdade nunca fui nem reconhecido por isso, mas escrevi o manual, espero que você, advogado, entre lá na página do AB, baixe o manual das prerrogativas. E aí eu acho interessante, estão querendo atualizar, mas nunca nem leram o primeiro, né? Aí querem atualizar, mas não leram o que estava escrito no primeiro. Mas tudo bem, vamos atualizar então, vamos fazer essa atualização. Mas, doutor Joumilson, eu queria então lhe dar a palavra para a gente concluir esse item da eficácia das instituições. Fique à vontade. Colega Ted, colega Moreira. Colega do YouTube. Colegas do YouTube, parabéns por esse trabalho multiplataforma. Sim, e debater um tema desse que é tão importante, tão caro para a sociedade. Foram diversas crises, a advocacia sempre se revelou maior do que todas as crises econômicas, crises institucionais, crise ética, enfim. Mas hoje a advocacia, ela sempre se recuperou e sempre superou. E esse tema, e esse debate, essa proposta da Band, quero parabenizar a Band, porque isso contribui muito para essa crise do momento que a advocacia está passando. E a institucionalização do diálogo, a construção de um judiciário mais eficaz, defendida, e o texto continua muito atual. Esse texto do desembargador Paulo Velter, ele é atemporal. É uma verdade universal que serve para o Poder Judiciário brasileiro, para todo o Poder Judiciário, que busca esse diálogo institucional, o reconhecimento da advocacia brasileira, que também tem voz no texto constitucional, mas hoje, com relação ao avanço tecnológico, isso pode estar representando uma crise. Nós estamos vindo aí de uma crise já financeira de algum tempo. Na advocacia trabalhista, nós tivemos um problema com o PGTR que causou muito dano para a sociedade. A gente vê hoje que demandas emergenciais, até o operador do direito, a gente vê que tem colegas que ligam a câmera com a roupa inadequada. Isso aconteceu com advogado, aconteceu com juiz, aconteceu com ministro, advogados famosos, aconteceu com desembargador, com pessoas extremamente experientes. Exato. Isso eles fazem porque não sabem lidar com essa realidade virtual que a gente foi arrastado para ela. Só fazer uma interrupção, a forma
da ritualística da advocacia deve ser mantida. A liturgia é fundamental. O advogado tem que manter a liturgia em qualquer lugar. A colocação do doutor Moreira, a liturgia é fundamental. Qualquer lugar. Tem a ver com isso aí, doutor. O senhor está trazendo para a gente. São vítimas desse avanço tecnológico. A gente vê que são colegas experientes, ex-dirigentes de ordem, são ministros de tribunais superiores, desembargadores de tribunais estaduais. Então a gente tem que ter muito cuidado na hora de implementar essas medidas eletrônicas, porque isso causa dano para a sociedade, causa dano para o jurisdicionado, são audiências que são perdidas, sessões em razão da internet, que não é das melhores, nossa internet. Internet ruim também. Internet ruim, fica oscilando, o colega não participa do ato processual por inteiro. Não consegue falar, fica inaudível. Testemunhas que, pelo princípio da incomunicabilidade, nós não sabemos se as testemunhas de fato estão incomunicáveis, se não estão sendo orientadas. Então, nós temos que ter muito cuidado para não fazer esse debate apaixonado, porque a paixão causa cegueira, ela nos retira a realidade. E a advocacia é isso, é fazer o contraponto, é debater a implementação do processo eletrônico, das novas ferramentas, por mais que o técnico vá ali ao Poder Judiciário, ao ministro Fux, defender a Justiça 4.0, mas é importante ter uma voz crítica, uma voz ponderada, para não implementar isso de forma discriminada, porque no avanço tecnológico eu não vejo nem a luzinha no final do túnel, eu não sei nem onde nós vamos parar. Aí tem um ponto de interrogação muito grande, essa questão da inteligência artificial, essa questão dos algoritmos, esse comportamento jurídico algoritmizado para aumentar a produtividade e a questão da qualidade. Esse é o maior problema. A própria qualidade da advocacia, a própria qualidade da prestação jurisdicional. É um ambiente de cola e copia que a gente vê acordos, petições com coisas que realmente, com frase, com texto que não é dali, não é para ser colocado. Então, vítimas no ambiente virtual são pessoas preparadas e qualificadas. Sem entrar na temática ainda do ensino acadêmico, a gente precisa pensar um pouco sobre isso, e todos aqui têm legitimidade para entender pela história na advocacia, eu como professor por muitos anos. E a gente tem um problema seríssimo agora, doutor João Misso, doutor Moreira Serra, que é no sentido, há uma proposta de mudança legislativa no Congresso Nacional para que imponha, para modificar, salvo engano, o Código de Processo Civil ou então qualquer outra legislação nesse sentido. Mas o objetivo da proposta é fazer com que as sentenças judiciais sejam escritas na linguagem popular. Essa é a ideia, é um texto que está sendo discutido no Congresso Nacional. Quer dizer, isso perpassa, sabe por quê? Por um problema seríssimo, que é o baixo nível de linguagem nesse ambiente processual que deve estar respeitando a ritualística, a egrégora, tem que estar respeitando a formalidade que é caro à advocacia, que pertence à advocacia. Isso é um problema muito sério. Às vezes eu fico assim, como a gente fala, com vergonha alheia, quando a gente lê um texto de um colega, às vezes de um magistrado, é um texto que está a participar de um processo eletrônico, virtual, cheio de erros de português, inaudíveis, inelegíveis, a pessoa não consegue entender o que está escrito ali, quer dizer, falta contextualização técnica, falta a melhor expressão da linguagem culta. Quer dizer, nós não estamos falando aqui de trazermos palavras dificílimas, palavras latinas ou palavras assim que a gente precise ir a cada segundo. Nós não estamos falando aqui da leitura de um Guimarães Rosa, não é isso. De fato, eu tive dificuldades na minha vida na leitura de dois grandes textos. Foi o Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, e também os poemas de Homero. Esses eu confesso, na leitura eu ficava assim, balançado. Eu disse, meu Deus, eu preciso realmente me aprofundar. Mas as demais leituras que fiz durante a minha vida, de todos os clássicos, tanto na filosofia quanto na literatura, eu me senti um pouco à vontade. A gente não precisa ir muito longe. Se a gente for parar para fazer a leitura dos clássicos mesmos, né? E aí os gregos, aí o Dr. João Misso vai falar bem mais, com maior profundidade do que eu, a gente é só ler Platão,
que a gente percebe a facilidade da sua linguagem, né? A facilidade, como é tranquilo, como é fácil. Aristóteles, Platão, os grandes clássicos. Então, eu queria passar então a palavra ao doutor Moreira, para a gente, mudando de tema, mudando um pouco da temática, vamos discutir agora, doutor Moreira, trazendo ainda do texto do desembargador Paulo Welten, do presidente Paulo Welten, uma identificação que eu trouxe. Ele fala sobre a identificação das demandas repetitivas, na verdade eu que abstraí essa temática dentro do texto dele, mas a expressão é a seguinte: realizar ações de prevenção ou desjudicialização de litígios voltadas ao objetivo do desenvolvimento. E aí ele diz que o Poder Judiciário precisa entregar de forma satisfativa o mérito, com ética, integridade e boa-fé. Eu queria então que você começasse a falar sobre isso. Olha, primeiro eu queria aproveitar o seu gancho, vou falar sobre isso, colocar o seguinte: popularizar a sentença do ponto de vista de aplicar o vernáculo para que todos entendam, isso não é possível, porque todo o arcabouço jurisprudencial, de precedentes, tudo na justiça registra para o futuro. É um encaminhamento. Aquilo ali é um caminho para que o advogado prepare bem suas peças, para que o juiz prepare bem suas decisões, porque o direito precede. Ele, quando é aplicado no momento, naquele momento, no instante de sua contemporaneidade decisória, ele vem do que foi feito lá atrás. Da tradição. E não é possível imaginar que popularizando vai estar se fazendo algo bom. Corre-se o risco de se vulgarizar o direito, como a gente acabou de discutir isso aqui. Então a sentença, ela tem que ter corpo, ela tem que ter fundamento, ela tem que ter doutrina, ela tem que ter precedentes e jurisprudência para o futuro. Não existe essa possibilidade da gente imaginar que vulgarizar, usar o vernáculo, o português chulo, vai se aplicar bem o direito. Não se vai. A gente não nivela o ensino para baixo. Sim. A gente nivela o estudo para cima. Por isso que ainda hoje a gente estuda Platão, como você falou, o mito da caverna. Sim. E por aí tudo se vai. Então, respondendo à sua pergunta, nós não podemos, de maneira nenhuma, imaginar que o judiciário, e aqui eu entro nesse ponto, vai conseguir estabelecer uma meta para o futuro, Sempre as metas são para frente. Sim. Mas, obviamente, não vai conseguir enxergar essa luz lá no finalzinho do túnel, que você não está enxergando, se a gente não tiver uma radiografia real do judiciário. Nós hoje temos mais de 130 milhões de processos, nem se sabe quantos, porque 60 mil são do próprio Estado. 60%. São as execuções, são os precatórios, tudo aquilo que o próprio judiciário tem, tudo aquilo que o próprio Estado tem feito e que não resolve. Está aí a PEC dos precatórios, adiou-se mais para frente, colocou-se mais para muito longe. Então nós não podemos ter isso. Então um outro problema que a gente tem que visualizar é como o judiciário vai se organizar. E na base, porque realmente as demandas existem, porque as condenações em danos morais, elas são ínfimas. Sim. Elas têm que servir, ao seu propósito original, punir aquele que lesa o direito. Evitando a reincidência. Você vê que os grandes demandados são as operadoras de telefonia, são os grandes planos de saúde, energia elétrica, os grandes... Autarquias. Sim, as grandes autarquias, a entrega de água, a falta de entrega de esgoto. Sim. Então, não existe essa possibilidade. E agora mesmo o CNJ está discutindo isso. O juiz, e teve um caso no Rio Grande do Sul, onde um juiz decidiu de uma vez extinguir 900 e tantas ações, sentenciou, porque disse que eram demandas que não tinham, digamos assim, nem nas procurações, autorização para que, em nome daquele constituinte, o advogado propusesse aquela demanda. Está tudo muito... Extinguir as ações, cada caso é um caso. Cada caso é um caso.
Cada sentença tem que ser própria daquele fenômeno jurídico que é colocado para análise. Sim. Ou seja, daquela situação de relação momentânea entre o autor e o réu, entre o demandante e o demandado. Então não se pode fazer isso. Dizer que eu não concordo com esta tese do desembargador que precisa se desjudicializar. Precisa que se fiscalizar na origem, no ensino jurídico, o que é que está sendo ensinado nas universidades. O que é que nós estamos discutindo. O que é que os advogados estão fazendo. E que se pune os advogados que praticam a litigância de má-fé, Porque este sim, vou lembrar aqui um caso. Recentemente o juiz, numa audiência que eu participei, que eu presenciei, ele disse textualmente, esses grandes escritórios já estão trazendo as respostas pré-prontas e já nem sabem a que a causa se refere. Eu estou dando um exemplo. Tem que se coibir isso, tem que se punir exemplarmente, para que se não pratique a litigância de má-fé, mas não desjudicializar. Punir, julgar cada caso concreto, mas não se desjudicializar, que foi o caso do Rio Grande do Sul agora. Doutor Moreira, me permita discordar de Vossa Excelência claro, somente na interpretação da expressão desjudicialização. Por quê? Engraçado, como é bonito e é belo a leitura, né? E essas percepções que a gente tem do texto, porque ao ler o texto do eminente desembargador, o que me leva a discutir, o que me levou imediatamente, embora não esteja presente no texto, quando ele falou de desjudicialização, a minha ideia foi direto, porque sou constitucionalista de formação, e aí o que acontece? Para essas inovações do novo Código de Processo Civil, como, por exemplo, o IRDR. Sim. Então, aí, quando eu pensei em desjudicialização, eu pensei nos processos objetivos, que vêm do direito constitucional, ações de constitucionalidade. Eu sou autor de ações de constitucionalidade no Supremo, quer dizer, como advogado, patrono, como advogado de ADIM, de reclamações constitucionais, mas em especial de ADIM, ação de controle concentrado, e IRDR, por exemplo. Porque eu acho que essas demandas repetitivas, por exemplo, contra bancos, e aí nós tivemos o IRDR do banco, contra infinidades de temas, companhias elétricas e etc., na verdade, elas chegam para fazer esse processo de desjudicialização. Por quê? Sim. Porque quando ela traz aquele debate no sentido objetivo, ela meio que estabiliza a interpretação naquele tribunal, né? E aí vai depender muito da extensão no IRDR estadual, e aí quando ele vai a ser discutido em recurso especial no STJ, ele pode sim ter essa ideia nacional ou não. Pode ser que também o STJ entenda que essa discussão é uma discussão específica daquele Estado. No geral, as ações só depois de muita discussão é que vão a uma discussão mais profunda. Porque eu sou contra. Entendi. O que foi que houve no IRDR? Eu sou contra o Instituto do IRDR. É mesmo, e eu já sou a favor. Eu sou contra. O que se fez? Nós participamos, inclusive, com a decisão aqui que o Vanbier estava aqui. O Vanbier estava aqui. O que houve? Vem a suspensão de todos os processos na base e na origem, vamos lá, paralisa tudo, e aí pessoas, por exemplo, há pessoas até hoje que os processos não correram, já faleceram, vamos lá. E os empréstimos consignados ainda não foram julgados. Mas sabe qual é o problema? Estão suspensos e são empréstimos consignados, e essas pessoas tiveram as suas ações suspensas, não foi julgado, o desconto continuou sendo efetivado na origem, havia decisão cancelando aquele desconto, digamos assim, obrigatório, quando foi suspenso o IRDR aqui pelo Tribunal de Justiça, teve senhoras... Suspenderam até ações novas. Sim, até morreram, pessoas idosas que morreram e não puderam prosseguir, não puderam seguir adiante. Mas eu vou então, ainda assim fazer a defesa da técnica. O que acontece é o seguinte, essa matéria, essa temática em especial, eu fui convidado, por exemplo, há coisa de um mês atrás, a dar uma palestra. Eu dei uma palestra virtual, né? Achei estranho que eu fui convidado para dar uma palestra, aí no dia o cara disse assim, eu vou te mandar o link. Eu fiquei totalmente, ainda não estava atualizado, né, nessa. E eu pensando que iria me dirigir à universidade para dar uma palestra para um número de pessoas. Mas era num curso de pós-graduação, até agradeço meu querido Tiago Alisson, que ele professor num curso de pós-graduação, que é da UFMA,
que é uma parceria da UFMA, treinando, essa pós-graduação é especial para os servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão e dos servidores da Assembleia Legislativa. Era a pós-graduação com esse foco, e eu fui dar uma palestra exatamente sobre IRDR. E eu sou um defensor ferrenho do IRDR, porque estudo essa matéria. O grande problema que aconteceu nesse IRDR dos consignados, e aí depois a gestão, né, a relatoria foi até para o desembargador Paulo Welter, nesse sentido, foi a falta de técnica. Foi a falta de técnica, porque um ano depois teria que haver a suspensão da suspensão. Sim. Então, o que acontece? Mas e isso falta de técnica aí e falta de técnica mais no decorrer do processo. Na verdade, doutor, no primeiro ano esse processo foi bem feito. No primeiro ano. O problema foi que depois, aí adiante, não se seguiu um código. Eu acho que faltou a leitura do código, porque o código determina que haja a suspensão obrigatória no momento da aceitação do IRDR e depois, durante um ano, é o tempo que o tribunal tem para discutir. Se não discutir, libera. Mas aí os juízes de base não entenderam aquelas particularidades, não é? Que é over iure, e tem uma outra expressão, me fugiu a memória agora, que é do próprio Código de Processo Civil e veio do direito constitucional, que é no sentido de separar as matérias e dar continuidade. Em nenhum momento o IRDR, esse IRDR, porque eu li e estudei o julgamento desse IRDR, fazia com que não se suspendesse os pagamentos. Pelo contrário, poderia haver a suspensão e discutiria lá na frente. O problema foi que os juízes não entenderam, aquele momento novo, não entenderam como deveria agir. Eu acho que aí faltou, eu entendo absolutamente, porque eu acompanhei esse processo, faltou a melhor técnica do Poder Judiciário. Não só do tribunal, no sentido de explanar melhor o IRDR, mas principalmente dos juízes de base, que eles não entenderam que não haveria de fazer, por exemplo, de não dar uma liminar. As liminares são permitidas dentro do processo do IRDR, as ações emergenciais são, sim, no sentido de restringir aquele dano. Restringir aquele dano, aquela cobrança e etc. Eu estou colocando isso, seria até importante você também participar, porque, na minha opinião, cada caso é um caso. Claro. Nós não podemos decidir questões de direito desprezando a situação daquele local. Por exemplo, houve uma cidade aqui em São Luís que houve, em razão dos próprios agentes bancários, uma proliferação de empréstimos consignados em detrimento de idosos. Sim. E esses empréstimos consignados foram até pela polícia apurados como fraudulentos. A pessoa recebia o telefonema, o idoso não sabia o que dizer, até idoso. Então, houve um prejuízo muito grande, ações foram arquivadas e não se resolveu o problema porque transitaram em julgado. Havia prazo para os advogados, passo a passo, e nessa hora o poder impera. Eu acho que esses institutos... Não me agrada. Esses institutos não me agradam, principalmente nas classes, em razão do jurisdicionado menos favorecido. O poder realmente vai até o Supremo para tudo e o tempo é crucial para que a jurisdição seja entregue, sobretudo, aos idosos mais fracos, mais hipossuficientes, nessa questão do banco. Claro. Então eu sou contra... Doutor João Milson. Eu vou pedir venha ao tédio para divergir dele e acompanhar. Por quê? Eu fico muito preocupado com esses julgamentos em massa, esses julgamentos em combo. Isso as instâncias superiores faziam muito, julgamento ainda fazem. Em combo, né? Acho que é pela minha formação, doutor João. Eu sou constitucionalista. Eu entendo, é constitucional. Mas lá na origem é terrível. Eu tenho muito receio porque, tanto com hoje, a legislação hoje, ela está sendo criada nas instâncias superiores para cada dia restringir mais o acesso ao duplo grau de jurisdição, ao Poder Judiciário. Isso tem acontecido a partir da emenda 45. Isso é péssimo para o jurisdicionado, isso é ruim para o cidadão, porque vão criando filtro, óbvio, até de ordem econômica, os elementos de transcendência, que isso termina até prejudicando. Tem uma PEC aí que se for aprovada, praticamente os ministros do STJ vão reduzir 90% a demanda recursal no STJ. IRDR eu acompanhei e nós temos que ter muito cuidado com esse debate. O Código de Processo Civil traz a mediação, traz os meios alternativos de composição de litígio,
Mas se a gente for analisar hoje, dentro da esfera administrativa, o que nós temos hoje, fora do ambiente judiciário, em termos de órgãos que permite composição aí, PROCON e outros mais, o resultado não é satisfatório. Não é bom, não é satisfatório. O resultado não é bom e a gente tem até receio de levar, né? Então eu ainda acredito no Poder Judiciário, eu ainda acredito na sentença, com todos os poderes. Sentença individualizada. Com aquela sentença individualizada, porque botar todo mundo dentro da mesma casa, todo mundo dentro do mesmo processo, todo mundo dentro do mesmo acórdão, isso termina deixando de ser apreciado alguma especificidade. Eu precisaria de meia hora eu acho que para superar duas divergências. Esse debate. Eu precisaria de meia hora para a gente discutir um pouco mais sobre os argumentos, que eu entendo que as percepções dos senhores podem ser readaptada a partir de uma visão diferente. Não, é que não se cumpre o código, na prática, até por desconhecimento técnico dos próprios advogados na origem. Eu fui procurado por vários advogados no nosso escritório, advogados do interior que queriam solucionar, mas não tinham como, porque eles entraram com os agravos, entraram com ações, entraram com tutelas incidentais, mas os juízes não atacaram, não decidiram para criar o problema. Mas suspenderam. Não recebiam, devolviam e na prática pessoas morreram sem ver os seus direitos. Precisa se instruir, aí estar a cargo do desembargador Paulo Velto fazer esse preparo para que possa... E ele é processualista para que possa... Mas olha, ele diz isso, é a preparação da unidade de trabalho na origem, a unidade de primeiro grau, a secretaria, que tem que ser melhor preparada e entender a sua importância, né, e a sua realidade local para fazer a entrega da jurisdição da forma como deve. Isso é verdade. Doutor Moreira, para concluir, vamos falar um pouquinho só, vamos abrir aí mais um parêntese para a gente concluir, que já estamos chegando na nossa hora, no final de programa. Vamos fazer as últimas observações, eu vou dar a palavra a todos para que a gente possa fazer as últimas observações, especialmente sobre crise na advocacia. Quer que eu faça uma conclusão aí, geral? Claro que esse debate, ele apenas se iniciou. É um debate que começa agora, mas está longe de terminar. A gente ainda vai ter que voltar a discutir isso muitas vezes, não só no programa Saudações, mas em toda a TV Bandeirantes, assim como na plataforma do YouTube que a gente vai abrir para fazer discussões. Doutor Moreira Serra, conclua falando de crise da advocacia. A crise atual, que é a crise da Covid, a crise da implementação da judicialização, da verticalização processual, as súmulas, esse é um exemplo. A verticalização está aí. É a crise do passado, só que essa nos atinge. É a crise da tecnologia. Lembra da imprensa que veio com Gutenberg? Os papiros que remontam ao Velho Egito, não é verdade? O Código de Hammurabi que está na pedra, a lei de Deus que foi colocada na pedra para Moisés, sempre houve tecnologia. Aquilo é tecnologia, sempre houve tecnologia e sempre haverá. Então essa é a nossa crise. O Covid agravou, a dificuldade, a miséria agravou. Mas eu acho que a grande solução, e isso passa por aqui pela Band, pelo seu programa, por você, a grande solução é pegar agora tudo isso que implementou, digamos, na Corregedoria Geral de Justiça. Eu vou dar um exemplo rápido e encerrar. Você liga hoje para a Corregedoria e um juiz auxiliar da Corregedoria lhe atende e você reclama que o processo não andou, e ele diz assim: doutor, o senhor vai formular alguma reclamação, alguma representação? Não, eu só quero que ligue para o juiz despachar. E hoje o juiz recebe isso pelo WhatsApp da Corregedoria e por você próprio. Então isso é tecnologia que funciona e ocorre. O juiz vai estar acumulado de processo, então eu acho que nós vamos encontrar a solução. Passa pelo protagonismo do judiciário no Estado, em razão do Estado, passa pela advocacia na OAB e passa pela sociedade no seu programa na Band. Então nós vamos encontrar a solução, porque o Covid, como as outras doenças, veio para ficar, acabou, ninguém vai se livrar disso. E nós vamos encontrar a solução. Doutor João Nilson. A crise da advocacia, ela é da sociedade. Quem perde é a sociedade, quem perde é a população. E é extremamente importante esse diálogo institucional
entre a direção do Poder Judiciário maranhense, entre a direção da Ordem, parabenizar o TED por abrir esse espaço multiplataforma para nós iniciarmos esse debate da crise da advocacia e no sentido de buscar superação. E tomar muito cuidado com essa paixão pelo processo judicial eletrônico, pelas ferramentas eletrônicas, porque tem muita gente aí querendo vender os melhores programas, querendo vender os melhores algoritmos, e a gente vê aí todos os dias... dos melhores advogados. A gente vê todos os dias aí vítimas da tecnologia, juiz que dá um despacho... É um juiz preparado, muito qualificado, do TRT da 5ª Região. Citou um uísque lá, vamos suspender a audiência telepresencial. O colega pediu para suspender a audiência telepresencial para fazer presencial. E ele deu um despacho lá que ia suspender a audiência e que ia ficar na unidade, que não iria tomar mais do que 3 doses de uísque. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque tudo está digitalizado, o ambiente todo mundo tem acesso. Então, muita cautela na hora de implementar e mais cautela ainda na hora de usar, porque isso pode atentar até contra a sua dignidade institucional. Tivemos um colega desembargador que a estante dele, a biblioteca, ele fez um painel, era uma biblioteca, e aí caiu a biblioteca e ele foi exposto a uma situação. Quero aqui prestar minha solidariedade a ele, ao juiz também que citou isso, a outras coisas mais. Então, muita ponderação na hora de implementar e mais ponderação, mais cautela na hora de usar. Perfeitamente. Agradeço demais o doutor Moreira Serra, o doutor Joilson Alves, por esse debate, por esse diálogo. Agradeço demais a você, telespectador da TV Bandeirantes, a você, advogado, parceiro nosso, amigo nosso. Agradeço demais a todos que estão a participar desse diálogo e está feito o convite, em especial ao Poder Judiciário, na pessoa do desembargador Paulo Welter, também à Ordem dos Advogados do Brasil, na pessoa do nosso presidente, Caio Saraiva. E digo mais, doutor Moreira, a gente gostaria de abrir o diálogo na OAB. Por que não fazermos um diálogo aberto lá, né, no plenário da OAB, para discutirmos a crise da advocacia, né? Aí a gente já pede permissão, faço esse pedido a você aqui, meu presidente Caio Saraiva, para que você permita que a gente faça, então, um evento, uma discussão, promova essa discussão, na verdade, nos convide a debater esse tema, né, a crise da advocacia, e certamente a Band estará fazendo a cobertura desse evento. Pode falar, doutor Jamilson. Ted, e como nós estamos aqui na tribuna da advocacia, e eu sou advogado trabalhista, eu vou fazer um pedido, vou fazer um pleito, especial. Porque advogado que não faz pedido, né? É da nossa atuação. Vai fazer para fazer um pleito ao presidente do Tribunal Regional do Trabalho. Quero parabenizá-lo, porque ele foi empossado agora recentemente. A necessidade de reabrir o Poder Judiciário Trabalhista. Doutor João Mito, faça o convite está feito. Convidar também o presidente do TRT, que assumiu agora recente. Para participar do programa. Para participar com a gente, usar o passaporte vacinal, né? Fazer aquele critério na portaria, usar também para ferir a pressão e possibilitar que a gente tenha acesso. Qual é o nome do presidente? Esqueci o nome. Meu Deus do céu, obrigado. Mas vamos lá. Meu querido presidente, me perdoe. O senhor está convidado a vir ao nosso programa. Carvalho Neto. Presidente Carvalho Neto, o senhor está convidado a vir ao nosso programa, o programa Saudações, para nós discutirmos e pensarmos a pauta da Justiça do Trabalho no Estado do Maranhão. Fantástico. Muito obrigado. E agora sim, eu dou por encerrado e, claro, justo, e agradecendo demais a participação dos meus nobres colegas, e eventualmente iremos fazer um debate. Esse programa é um programa edição especial, e esse programa edição especial ele acontecerá diuturnamente. A gente vai fazer aí sempre esse retorno. Quando tivermos um tema importante, pujante a discutirmos. O IRDR é um tema que eu gosto muito. Vamos, claro, fazer essa discussão, e você está convidado a sempre participar do programa Saudações. Mande um direct lá no Instagram, programa Saudações. Você pode assistir e acompanhar a gente no YouTube. Agradecendo demais a participação dos meus queridos amigos, doutor Moreira Serra, doutor Joilson, e a todos os telespectadores da TV Bandeirante. Saudações, e essa é a nossa despedida, e muito obrigado a todos. Um abraço. Fiquem com Deus. Um abraço.